Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Hoje, terça-feira ensolarada aqui em São Paulo. Eu acredito que em todo o Brasil. Mais tarde deve vir uma chuvinha, então a gente tem que prestar atenção. Mas vamos curtir esse céu azul e começar o dia com o sol no céu brilhando. Não tem preço. A gente tem que contemplar e agradecer quando a gente tem um dia lindo como o dia de hoje. Então comece a sua terça-feira com bom humor, porque é assim que a gente começa o nosso Você Bonita. O programa hoje tá uma delícia, como sempre, super especial e com assuntos que eu tenho certeza que você precisa saber e que você quer saber. Sabe o que a gente vai falar no segundo bloco de hoje? A gente tem uma pauta sobre os tratamentos para cicatrizes de acne. Muitas vezes, durante a adolescência, algumas pessoas acabam tendo muitas acnes. E como todo adolescente, eu acho que como qualquer pessoa, a vontade de tirar aquelas espinhas, né? De espremer as espinhas. Todo mundo tem essa vontade, acaba fazendo isso na adolescência e com o passar dos anos, tomando muito sol, com a influência até da temperatura, do tempo, da poluição, algumas cicatrizes acabam ficando na pele. Só que quando a gente nota uma cicatriz, a gente não sabe que existem tipos diferentes de cicatrizes. Então, hoje no Você Bonita, a gente vai aprender a diferença de cada tipo de cicatriz e como você pode cuidar da sua. Ou seja, se já tem algum tempo que você faz um tratamento e ele não tem dado resultado, não se preocupe. Hoje a gente vai mostrar todas as técnicas que já existem para a gente diminuir essa aparência que fica na pele depois de uma acne maltratada. Combinado? Isso tudo é no segundo bloco. Mas a gente vai abrir Você Bonita desta terça-feira com outro assunto que todo mundo pediu. Aliás, todo mundo adora quando a gente recebe a presença desta convidada, que é sempre incrível, super bem-humorada e acaba nos ensinando muito. Por isso, hoje, a gente vai falar da prática do perdão. E aí eu te pergunto, você sabe perdoar? Perdoar é fácil para você? Você costuma pensar nessa possibilidade de perdoar, de conversar com alguém depois que algum conflito ocorre? Você tem vontade de perdoar, mas está muito difícil? Então escuta a nossa pauta de hoje, que eu tenho certeza que depois dela você vai mudar o seu conceito sobre o perdão. Quem vai contar tudo isso pra gente, é claro, que é a Lucy Gameiro, terapeuta. Seja bem-vinda. Bom dia. Como sempre, alto astral. Eu adoro te receber, Lucy. Fique à vontade, seja bem-vinda, porque este assunto é importantíssimo. A gente sabe o quanto é difícil perdoar. Em algumas situações mais difícil, em outras menos. Mas perdoar é difícil. Quando a gente tem uma mágoa muito grande, quando acontece algum conflito, quando nós somos traídos principalmente, perdoar é extremamente complicado. Mas a prática do perdão pode mudar a vida de uma pessoa, né? É o que a gente fala, né, Carol? A terapia do perdão nada mais é do que alguns exercícios que você tem que praticar. Tudo é praticado, porque o perdão é assim, você pode falar para mim, eu perdoei tal pessoa, mas mesmo assim, de vez em quando, eu sinto raiva daquela pessoa. Então, você vê o quê? O perdoar é praticar. O perdoar é se reconciliar com a palavra não. Entendi. Muita gente tem medo de perdoar porque envolve orgulho, não é? É o orgulho ferido. Só que a pessoa tem que entender que o ato de perdoar é uma coisa individual. Você não tem que sair contando para ninguém quem você perdoou, que você perdoou. É para você viver em paz. O perdão é para que você viva em paz. Tá. É uma coisa assim, o ato de perdoar significa que você, por mais mal que tenha vivido, por mais mal que tenham lhe feito, você tem o direito de viver em paz. Certo. E a gente deixa de perdoar, como eu falei, por causa do orgulho ferido, por quê? Ficam pensando assim, o que vão pensar de mim? Por exemplo, um sócio me lesou, né? Eu tenho uma sociedade há anos e de repente ele me lesou. Puxou o tapete. Puxou o tapete. Aí o que acontece? Muita gente de fora, nossa, Carol, imagina, aquele cara fez isso com você e você vai querer perdoá-lo? Imagina, se fosse comigo. Existem as interferências das pessoas nesse momento. Isso é verdade. E aí eles cutucam teu orgulho. Só que a pessoa tem que entender em casa que perdoar é para ela, exclusivamente com ela. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque em algumas situações a gente até sabe que a pessoa que faz algo contra a nossa pessoa, em algum momento, no trabalho, ou na vida pessoal, ou algum amigo, amiga, né?
Às vezes a gente conhece a índole e a gente fala, eu vou dar mais uma chance. E a pessoa faz de novo. E aí, Lucy? Como fica o nosso coração e a prática do perdão nesse caso? É assim, eu parto do princípio que não existem pessoas ruins nem más. Existem duas pessoas que criaram uma circunstância para aquilo acontecer. Tá bom, então eu prefiro pensar assim também, porque quando a gente acha que a pessoa já tem a índole que ela vai fazer por querer, é bem pior, não, né? Tem casos assim, por exemplo, teve uma pesquisa feita em Michigan a respeito do perdão. Porque assim, o perdão, gente, o ato de perdoar em si... O que significa o perdão? É assim, no caráter religioso da questão, a gente sabe que desde o começo da humanidade se fala em perdoar para se atingir uma paz de espírito. Dentro da ciência, o perdão já é uma coisa assim necessária porque ele causa mal-estar físico e emocional. Dentro dessa pesquisa, eles pegaram 71 voluntários que já tinham passado por problemas assim, histórias tipo de abuso, de traição, de perdas, enfim. Eram traumas graves, né? Tá. E eles colocaram essas 71 pessoas para vivenciar novamente o que tinha ocorrido com eles. E durante esse processo eles seriam monitorados. Então eles começaram a fazer, olha, lembra aí o dia que você foi traído pela sua esposa, como é que você se sentiu, enfim. Aquela historinha que a gente fala que o cérebro não distingue verdade de fantasia. Então quando eu começo a te incitar a lembrar daquilo, a gente você tem o vivencia. mesmo sentimento do que na época. Nessa experiência foi constatado que houve um aumento de pressão, de batimentos cardíacos, de estresse muscular, de dores, chegando a fibromialgia nestas pessoas. Tamanha atenção que ficaram durante a memorização daquilo, né? De se relembrar do fato. Lógico, não estava acontecendo novamente fisicamente, mas só o fato de relembrar causou esse estresse físico e emocional. A segunda parte da pesquisa era justamente fazer com que essas pessoas mentalizassem os seus algozes ali, os seus, né, que lhe machucou, ele entendendo o fato e perdoando aquela pessoa. Tá. E eles viram que com isso, com essa terapia do perdão, lógico, não era só ficar assim, eu estou perdoando, não. Existe todo um tratamento, tem alguns exercícios para que isso aconteça. Tá. Então foram submetidos a isso. Então eles conseguiram normalizar de novo a parte física e emocional dessa pessoa. Por isso que a gente fala, a terapia do perdão é justamente essa. Não é só falar assim, eu sou benevolente, eu perdoo. Não é isso. Então qual é o primeiro passo? Primeiro passo para se praticar um perdão é se conscientizar do que ocorreu realmente. Porque muitas vezes é fácil assim, você adquire um papel de vítima na história, né? Um papel tão imenso que você não trabalha bem a situação. Então eu falo assim, conte sinceramente o que ocorreu para duas pessoas suas de confiança. Mas tem que ser duas. Tá. De confiança, mas conte sinceramente o que ocorreu, o fato. Isso é uma maneira de se conscientizar do que ocorreu. Tá? Segundo passo que você vai ter para isso é justamente saber o significado do perdoar. Por que é que você vai perdoar aquela pessoa? Porque você quer viver em paz. Então, assim, comprometa-se com você mesmo de fazer tudo para que você se sinta melhor. Tá. Né? É o que eu te falei no começo, você pode ter passado um trauma violentíssimo, mas você pode viver bem com aquilo. Quando você perdoa, você não está sendo cúmplice da pessoa que te causou aquilo, de maneira alguma. Porque é o que eu te falei, por que eu tenho dificuldade em perdoar? Porque eu vou achar que, o cara me roubou, e se eu falar que não, eu vou perdoar, eu estou sendo cúmplice dele no roubo? Não. Não, mas a gente pode perdoar sem ter mais qualquer aproximação com aquela pessoa. Então, o ato de perdoar não significa reconciliar. Muitas vezes é separar. Entendi. No Aurélio, nosso amigo Aurélio, está lá. Perdoar, conceder, desculpar, remitir, né? Conceder. Tem várias coisas que cercam o perdoar. Mas não reaproximar. Também poderia ser o caso. Às vezes você perdoa alguém, tipo assim, pais e filhos. Quando há um conflito ali, a intenção é de se reconciliar. Nem sempre é o ideal, entendeu? Às vezes é a separação. Um casal que briga anos, né, que não tem uma paz familiar, o perdão maior seria a separação.
Mas as pessoas falam, não vou dar o perdão, porque senão eu vou estar sendo condizente com ele. E não é Não real. é isso. É estar fazendo um bem para a própria pessoa. O perdão, para viver sem esse tormento, né? O perdão não tira a responsabilidade do ato. Eu perdoando você por alguma coisa que você me fez, não lhe tira a responsabilidade do ato. Tá. Mas me tira o rancor. É esse rancor que corrói a alma. Lá na clínica, por exemplo, a gente atende muitas pessoas e a gente classifica mesmo como dores da alma. Fibromialgia. É incrível. Gostei disso, dores da alma. A gente não para pensar e dar um nome para aquela angústia que a gente sente, que muitas vezes é provocada por outras pessoas. Você vê. Tem algumas que são provocadas por nós mesmos, mas tem outras que são provocadas por outras pessoas. Muitas vezes, Carol. É o que eu te falei também agora há pouco. Duas pessoas precisam, para acontecer um fato, ocorrer um fato, você precisa de duas pessoas envolvidas. Isso não quer dizer que uma seja boa e que a outra seja ruim. Entendeu? Tipo assim, como é que eu fui chegar nessa terapia do perdão? Eu sofri abusos na infância terríveis. E aquilo veio comigo na adolescência, onde explode. Muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, o adolescente assim, revoltadíssimo, complicadíssimo, o que foi, como é que foi? O que falta? O ato de perdoar, o saber perdoar, entendeu? Tipo assim, era mais fácil eu acusar. Eu falo para as pessoas que vão lá na clínica, gente, é muito melhor ser herói na história do que vítima. É uma outra que você fala assim, disso. Tente mudar a narrativa da tua história, narre ela como heroína, não como vítima da história. Te fizeram mal, sim, foi um fato. Mas o mal aconteceu às vezes há 10 minutos atrás, há 10 anos atrás, não agora. Quem é você agora? O que você quer agora? Perdoar. E quando a gente conta esse ato para outras pessoas, aconteceu isso. Quando a gente perdoa, o próprio fato de contar de uma maneira diferente já mostra que você perdoou. Porque quando você conta como vítima, é uma coisa. Quando você conta como herói ou heroína, é outra. Quando você conta como vítima, você aumenta as batimentas cardíacas, você aumenta a sua pressão arterial, porque você sofre de novo. Tá. Quando você conta como heroína, você libera serotonina no teu cérebro, porque você ficou tão feliz, falou, meu, o cara arrancou meu tapete, fiquei no fundo do poço, mas estou aqui. Entendi. Entendeu? E aquilo lá, por que eu falo? Não conte que perdoou. Não conte, porque você não tem que passar o papel de benevolente, de boazinha, não é isso. O perdão é só para que você adquira paz. É o que eu falo assim, o perdão cura, às vezes. Ajuda, sempre. Sempre. Então, que está em casa sozinha nesse momento, aconteceu uma coisa há 20 anos atrás, meu Deus, entre você e teu pai, sua mãe, sei lá. Perdoe para adquirir paz, entendeu? Assim, pense no perdão e isso, eu friso de novo, você não vai estar sendo cúmplice da pessoa que te fez mal. Você não vai estar dando para ele razão de ter feito aquilo com você, mas você vai estar adquirindo paz. Se você me permite, dia 10 eu vou dar uma palestra gratuita lá no meu espaço, chama 5 Passos da Felicidade. E é uma das coisas que eu enfatizo muito, o ato de perdoar, praticar. Então, quando você está, assim, fixa de novo... Não dá para ser feliz com tanta mágoa, né, Luci? Ai, Carol, você perde tanto tempo, tanto espaço. Minha mãe que fala, não queime neurônios com coisas que não são necessárias. Gaste os seus neurônios com coisas importantes. Essa é a frase da minha mãe. Sentimentos, beijo, né? Pra minha mami. Importantes. Exato. Para que você vai ficar perdendo tempo, gastando ali toda a sua energia, os seus neurônios tão preciosos... Com coisas que aconteceram há muito tempo atrás. E você fala assim, que é maior vingança doce do que aquela pessoa que te derrubou, te encontrar e você tá... Ai, é verdade. Não tem, né, Carol? É não doce tem. melada. É muito bom. Assim é melhor ainda, Luci. E o que eu acho bacana, a gente fechar aqui o nosso assunto, é que, claro que isso é uma terapia alternativa e faz parte da nossa vida, eu acho que faz parte do propósito de estarmos vivendo, aprender a conquistar tudo isso. Não é fácil e ninguém vai nascer sabendo, e ninguém vai nascer com o dom de perdoar tudo e todos de uma maneira simples. Não é fácil, mas é por isso que a gente está aqui, pra gente aprender o que vai fazer bom pra gente, o que vai fazer bem pra gente, né? Você só pode saber se vai dar certo se você tentar. É verdade. Se eu não falar, não vou tentar porque nunca vou perdoar aquela pessoa, então você não quer. Você não está querendo atingir sua paz de espírito. Então não culpe os outros. É verdade. Pelo que está acontecendo na tua vida. Agora, se você se empenhar ardosamente e falar, não, eu quero mudar essa situação na minha vida, aí
Só depende de você. Passa de vítima para heroína. Mas eu gostei dessa história. Vamos ser heroínas, então, da nossa vida. Mulheres, vamos ser heroínas. Muito bom. Lucy, só posso te agradecer. Obrigada, Riquinho. Você, como sempre, arrasa na aula. Sua palestra é dia 10. Dia 10 às de 10 março, da manhã. às 10 da manhã. Precisa ligar porque a vaga é limitada. Então tá bom. E eu vou passar aqui para todo mundo o contato da Lucy Gameiro. Você que já assiste a Lucy há tanto tempo aqui no Você Bonita, ela volta, porque a gente adora. Mas, se te interessar a palestra, o site www.atitudedeviver.com.br é o site da clínica. Lá tem um monte de coisa, é muito bacana, vale aí acessar o site. E o telefone 0 operadora 11 5083 8535 5083 8535. Muito obrigada. Linda, Volte logo, não demore. E vamos perdoar. Com certeza. Ai, estou muito feliz. Eu adoro aprender essas coisas. Beijo. Oh, coisa boa. A gente tem que aprender mesmo. Tem que aprender porque a gente está aqui para isso. Para a gente aprender, para sermos pessoas cada vez melhores. E só depende da gente. É como eu sempre digo, tudo que depende de nós mesmos é sempre mais fácil do que aquilo que depende do outro. Então comece a praticar hoje.